trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 301 Cativos. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Luiz.xd. Zalhai estava sentado dentro de uma tenda tomando uma sopa de argali e comendo um pouco de carne de argali. Desta vez, eles não estavam mais se apressando, pois eles tinham acabado de chegar a uma área não muito longe do antigo acampamento dos touros hercúleos. Wales bebeu uma tigela de sopa e comeu um pedaço de carne de argali. Depois de se sentir nutrido, ele se virou para Zalhai e perguntou: Pequeno Rai, você tem certeza de que os touros lutadores não nos viram? Zalhai assentiu: Não se preocupe, irmão, os touros lutadores não saíram do acampamento depois de todo esse tempo, então será impossível que eles nos identifiquem. Mas, irmão, você precisa preparar seu coração, os touros lutadores não trataram seus membros da tribo apropriadamente. Zalhai parou de falar neste momento. Wales olhou para Zalhai: Pequeno Rai, como é que está lá? Zalhai suspirou: Eles não forneceram nenhuma tenda para os membros da tribo, eles também não deram roupas acolchoadas, e eles são alimentados apenas uma vez a cada poucos dias. Dos 300.000 touros hercúleos capturados, restaram 200.000. Os olhos de Wales quase caíram de suas órbitas, ele olhou sem expressão, podia-se ver veias pulsando em sua cabeça. Zalhai acrescentou apressadamente: Irmão mais velho, não fique com raiva, nós poderemos salvar eles em breve. Wales respirou fundo e fechou os olhos, demorou um pouco para se acalmar. Ele se virou para Zalhai: Certo, nós poderemos nos vingar em breve. Irmão Rai, eu quero lhe agradecer. Por sua causa, tudo isso se tornou possível. Zalhai sorriu e disse: O irmão mais velho é muito educado, eu sou o príncipe herdeiro dos touros hercúleos, não é isso que eu deveria estar fazendo? Irmão, atualmente, os membros da tribo estão agrupados, os anciãos foram colocados nas partes externas, enquanto as mulheres e crianças estão no meio, aquecendo-se umas às outras, conversando e andando de tempo em tempo. No entanto, não tem touros lutadores os monitorando, então eu posso ir lá na frente e lhes fornecer alguma comida. Se tiver armas, eu também posso entregar elas, para que quando lançarmos nosso ataque, eles possam ajudar. Wales balançou a cabeça: Nós podemos dar comida a eles, mas não armas. Eles sofreram por muito tempo, seus corpos há muito tempo tornaram-se fracos. Se os deixarmos lutar, eles podem morrer em vão. Neste momento, Mendes interveio balançando sua cabeça: Pequeno Sete, eu concordo com as palavras do pequeno Rai. Nós devemos dar para eles armas, não só eles podem fornecer ajuda para matar o inimigo, como eles também podem usar as armas como um meio de defesa pessoal. Se nós estivermos lutando, e os touros lutadores enviarem algumas pessoas para matá-los, assim, nós devemos lhes fornecer armas. E eu também assentiu: Eu também concordo que devemos lhes dar armas, mas nós não podemos lhes dar armas que são muito grandes, machadinhas estaria bem, já que elas não são muito evidentes. Certo, Wales, você fez o ancião supremo dizer quando começaremos. Wales respondeu com um tom sério: O dia depois de amanhã. Nós não podemos esperar por muito tempo, quanto mais cedo melhor. E Eyal assentiu e disse: À noite. Wales assentiu: Sim, um ataque surpresa à noite. E Eyal perguntou novamente: O ancião do mastim chegou? Quantos estão aí? Wales disse: Eles chegaram. Vieram 2. Realmente, eu não esperava que os mastins mandariam seus 3 anciãos, mas enviar 2 é certamente uma surpresa. E Alice acrescentou: Bom, vamos todos descansar um pouco amanhã e nos prepararemos para o ataque depois de amanhã. Eles queriam atacar os touros lutadores usando o elemento surpresa. Então, enquanto eles estavam se movendo, eles foram muito cuidadosos para que não cruzassem com nenhuma outra tribo ao longo do caminho, minimizando as vantagens que os touros lutadores poderiam adquirir. O que eles estavam planejando era a coisa certa a se fazer, mas se mover com 500.000 pessoas sem ser detectado era um desafio. Felizmente,
Os homens-fera tendem a permanecer dentro de seus acampamentos durante o inverno, então Zalhai emprestou a Wales algumas águias de sangue para inspecionar a área à frente para localizar algumas tendas e depois evitar essas áreas. Esta ajuda, juntamente com seus feitos anteriores, foi considerada por todos os homens-fera de coração. Agora eles estavam convencidos de que sem Zalhai, o contra-ataque deles não seria possível. Esta oportunidade foi dada a eles por Zalhai, assim os touros hercúleos foram muito respeitosos com ele. Na atual tribo do touro hercúleo, apesar de Zalhai não ser um homem-fera, sua posição não era menor do que o ancião Cone. Agora, toda vez que Zalhai lhes entregava comida, não importa se eram jovens ou velhos, eles concederiam suas saudações para Zalhai, como um sinal de sua profunda gratidão. Neste ponto, Zalhai disse para Wales, irmão mais velho, seria melhor se você enviasse um representante da tribo comigo. Caso contrário, desde que os membros da tribo não sabem sobre mim, eles podem fazer barulho, e os touros lutadores podem ser alertados. Wales sabia que Zalhai estava prestes a entregar comida aos membros da tribo capturados. Ele assentiu e respondeu, certo, tio Cone, por favor, vá junto com o pequeno Rai. Vou preparar as machadinhas agora mesmo. Cone não se opôs, ele assentiu e respondeu, bom, quando se trata de familiaridade com os outros membros da tribo, eu estou na vantagem, então é certo de que eu irei. Neste momento, Mendes saiu da tenda para buscar as machadinhas. Ele conseguiu algumas delas, o suficiente para uma pessoa empunhar uma delas. Embora essas machadinhas não fossem grandes, nas mãos dos touros hercúleos elas seriam igualmente aterrorizantes. Em pouco tempo, todas as machadinhas foram coletadas e colocadas no meio do acampamento. Zalhai olhou para Wales e disse, bem, irmão, eu irei agora. Depois de ter dito isso, o meio do acampamento foi imediatamente coberto por uma névoa negra levando Zalhai e Cone juntos. Quando a névoa negra desapareceu, os dois também tinham desaparecido do acampamento. Quando os dois apareceram, eles já não estavam longe do acampamento dos touros lutadores, era um acampamento gigante. Para ser honesto, este era realmente o antigo acampamento dos touros hercúleos, mas agora foi adquirido pelos touros lutadores. Cone pode finalmente ver a situação do lado de fora, agora que eles estavam tão perto do acampamento. Os olhos de Cone fez um pouco de luz, mas Zalhai não comentou sobre isso. Eles novamente foram envolvidos pela névoa negra e reapareceram ao lado de um grupo maltrapilho. Essas pessoas usavam rostos inexpressivos e estavam se movendo constantemente. Eles foram agrupados juntos, não tendo quase nenhum espaço entre eles. Desta vez, Zalhai usou magia da terra para elevar o lugar onde o grupo estava. Agora eles puderam ver todo o grupo de touros hercúleos cativos. Os touros hercúleos cativos não tinham nada para se aquecer. Assim, com o objetivo de sobreviver ao inverno congelante, eles se aglomeraram para compartilhar o calor e continuaram se movendo como um grupo de pinguins. A pessoa do lado de fora seria trocada de vez em quando por alguém de dentro para que ninguém morresse de frio rapidamente. Embora seus métodos funcionassem, nem todos conseguiriam sobreviver ao frio e às tempestades de neve. Dos 300.000 cativos, restaram menos de 200.000. Muitos dos que morreram eram os idosos. A fim de salvar as crianças touros hercúleos, eles colocaram as crianças no meio do grupo e ficaram do lado de fora para bloquear os ventos frios. Se os touros lutadores enviassem alguma comida, as crianças seriam as primeiras a comer. Por causa do frio e da fome, muitas pessoas morreram como consequência. Quando Cone viu seus membros da tribo, ele cerrou os dentes quase ao ponto de sangrá-los. Então ele deu um tapinha na lateral do rosto de um membro da tribo, já que eles não conseguiram notá-lo, e com sua voz velha ele disse, Carrick, Carrick, sou eu, Cone, você ainda pode me reconhecer. O touro hercúleo acordou e começou a virar os olhos. Ele olhou para Cone e pareceu não vê-lo. Ele fechou seus olhos novamente antes de abri-los rapidamente, como se não acreditasse. O membro da tribo olhou em volta e disse com uma voz baixa, Ancião, por que você está aqui? Você foi pego também?
Devido à pequena comoção, as pessoas ao redor começaram a notar os recém-chegados. Mas desde que todos eram touros hercúleos idosos, alguns deles sabiam que Connie era capaz de escapar e ficaram surpresos ao vê-lo aqui. Entretanto, como eles eram experientes, eles não fizeram nenhum barulho alto e pareciam continuar o que estavam fazendo, enquanto engoliam Connie e Zalhai em direção ao meio do grupo. Connie olhou para Carrick e balançou a cabeça, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Este velho fez você sofrer, mas seu sofrimento terminará logo. O sétimo príncipe Wales conseguiu retornar à tribo e se tornou o novo chefe da tribo. Ele nos trouxe de volta para buscar vingança, você só precisa esperar por 2 dias. Em 2 dias, nós atacaremos a tribo do touro lutador. Este é o irmão pelo juramento de sangue da decapitação do chefe da tribo, o príncipe herdeiro Zalhai. Ele também é um mago formidável e hoje ele nos trouxe aqui para entregar para vocês comida e armas. Você só precisa aguentar por mais 2 dias. Carrick olhou animadamente para Connie, suas lágrimas estavam caindo. Estava sendo um momento muito difícil para eles estavam esperando por este dia e ele finalmente chegou. Naquela época, o céu já estava escuro e o acampamento dos touros lutadores estava quieto, eles pareciam ter ido dormir. Sob esse clima, até mesmo os ursos polares e os tigres gigantes que amavam lutar ficariam dentro de seu acampamento para descansar. Eles não temiam que os touros hercúleos iriam escapar. Nesse clima, se os touros hercúleos tentassem fugir sem qualquer roupa quente, então eles definitivamente congelariam na pradaria. Assim, eles não enviaram ninguém para monitorar os cativos, mas apenas mandariam alguém vigiar os argalis e os grãos. Felizmente, Carrick e os outros eram veteranos que haviam travado muitas batalhas. Embora eles estivessem velhos e capturados, eles imediatamente se acalmaram, o que era uma habilidade que eles haviam adquirido. Assim, o grupo retornou à sua tranquilidade depois de apenas alguns instantes, como se não tivesse nada acontecendo. Connie olhou para a calma deles e então virou sua cabeça para Carrick. Passe a informação que nós voltamos, para que eles não façam um tumulto, ajam como se nada tivesse acontecido. Carrick assentiu, ele imediatamente transmitiu para as pessoas ao redor que passaram adiante. A mensagem era simples, o ancião Connie retornou, os outros membros da tribo retornaram. Essa informação se espalhou como uma onda, como se uma pedrinha tivesse perturbado a lagoa. A mensagem se espalhou e, em seguida, Zalhai também começou a dar sopa de carne de argali e carne de argali. Ele não lhes deu muito, apenas 0,25 kg de um argali e uma tigela de sopa. Eles não ousaram falar muito alto, com medo de que os touros lutadores pudessem ouvir. Atualmente, Carrick não comeu com os outros membros da tribo, mas seguiu Connie e Zalhai ao lado para ajudar os membros da tribo. Zalhai começou com os idosos em primeiro lugar, alguns desses idosos foram quase além da salvação, eles precisavam muito de comida. Carrick também passou a conhecer a magia de Zalhai, ele viu que na mão de Zalhai uma tigela de sopa quente e um pouco de carne de argali quente apareceriam de repente. Quando ele olhou para Zalhai, ele parecia ver o deus besta. Zalhai não entregou suas armas de imediato, ele estava com medo de ser descoberto pelos touros lutadores. Ele só lhes deu comida. Então, entre a cobertura de Carrick e dos outros, eles se dirigiram para o centro do grupo onde as mulheres e crianças estavam e lhes deram alguma comida. Zalhai descobriu que era mais difícil dar comida dessa vez. De volta ao acampamento principal, ele só precisava entregar a comida para cada tenda, mas dessa vez, ele precisava entregá-las uma a uma nas mãos das pessoas. Zalhai ficou ocupado até o amanhecer. Embora fosse inverno, Zalhai e Connie estavam suando. Quando a manhã chegou, todas as pessoas já tinham tomado a sopa quente e comido a carne de argali quente. Connie contou a Carrick sobre seus meios de transferência e depois desapareceu do grupo com Zalhai. Embora Carrick ainda tenha que suportar os ventos frios aqui, eles agora tinham uma esperança ardente em seus corações. Se o inverno chegar, a primavera pode estar muito atrasada? Quando Zalhai e Connie retornaram ao acampamento principal, Wales ainda não tinha descansado e estava esperando por eles.
Olhando para sua expressão feia, Wales decidiu caminhar até eles. Zalhai já estava cansado e não tinha energia para dizer palavra nenhuma, ele apenas acenou com a mão e foi para o lado se deitar. Connie se saiu melhor que Zalhai, já que ele tinha resistência dos homens-fera, e também não entregou pessoalmente a comida, um por um, para os membros da tribo naquela hora. Connie acenou para Wales e disse, a comida foi entregue, mas o pequeno Rai não lhes entregou as armas com medo delas serem descobertas. Ele decidiu entregar as armas amanhã, quando fizermos a refeição da noite, eu também concordei com isso. Wales assentiu e perguntou, como estavam os membros da tribo? Connie respondeu, restam menos de 200.000 pessoas. Calculando o potencial de combate entre os idosos e as mulheres, eles totalizam 150.000, o que ainda é uma força formidável. O resto morreu congelado ou de fome e agora estão deitados na pradaria. Wales, com raiva bufou, touros lutadores, eu certamente vou transformar em escravos por gerações. Neste momento o som de um ronco pode ser ouvido. Wales se virou para olhar de onde o ronco vinha, mas percebeu que era apenas Zalhai, que estava cansado e adormeceu. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever em nosso podcast no Castbox, marcar em gostei e compartilhar com os amigos. Isso é muito importante, para que possamos trazer mais capítulos e mais áudio novels. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.